que acontece com os professores de yoga? Eles não decolam. Então, eles entram no mercado de trabalho com uma facilidade de poder já ganhar, com N possibilidades, como eu falei aqui nos vídeos anteriores, com muitas possibilidades de ganhar, de ter resultado, só que eles acabam não utilizando, não ou porque não sabem, ou porque têm as suas dificuldades e não tem ninguém ali para corrigir. Então, fica esse dilema. E aí, fica naquele escorrega por muito tempo, não decola e aí dá pau. Simplesmente a profissão ela fica em stand-by ou a pessoa para de ensinar, como eu venho falando aqui. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias, sugestões para que você possa, de alguma forma, alavancar a sua carreira profissional, a sua carreira como professor de yoga. E a minha ideia também, através daqui, eu sou o Dani Borges, idealizador dessa metodologia, e a minha ideia é que você construa uma carreira de sucesso como profissional, como professor de yoga. O tema da live de hoje é quanto tempo para melhorar, para aumentar a minha arrecadação como professor. Uma coisa que não estava muito claro para mim no início era assim, o yoga, muita gente fala, mas nossa, eu comecei a profissão e vou demorar um tempão para conseguir resultado. O yoga tem um detalhe bem relevante que é você consegue de uma forma muito mais rápida do que o tradicional das profissões. Muito mais rápido. Por que isso, Dani? Por que você está falando que é muito mais rápido? Vamos pensar. Qualquer tipo de formação que você tenha ou que você queira ter. Então, eu vou pegar a minha esposa, que me veio agora à cabeça, como arquiteta. Se eu não me engano, a arquitetura ela tem uma formação de 4 anos. Então, ela, durante 4 anos, ela foi trabalhando como arquiteta. Depois a partir desses 4 anos, aí provavelmente ela ganhou experiência e ela vai realmente para o mercado de trabalho. Antes desses 4 anos, ela está como estagiária em alguma empresa e normalmente ganhando muito pouco. Em geral, é isso. Vamos pegar um advogado, mesma coisa. O advogado tem lá 4 anos, acho que também a advocacia são 5 anos, acredito agora, a advocacia são 5 anos. Então, ele fica lá 5 anos estudando para ganhar know-how, aí começa a estagiar, né, nesses 5 anos, está ali ganhando know-how, estagiando, ganhando muito pouco como estagiário, e de repente a pessoa vai realmente, ou vai entrar no escritório grande, ou vai abrir seu escritório, seja lá o que for, e aí começa a sua carreira efetivamente com maiores possibilidades de ganho. Em relação ao yoga, isso não é dessa forma, não tem esse padrão. Em relação ao yoga, o cara vai lá, o cara começou a praticar yoga. Eu tenho casos, eu fiz um levantamento da minha equipe, por exemplo, de pessoas como eu. Eu comecei há 21 anos no yoga, 2 anos depois eu estava formado. Então, eu estou indo de 19 para 20 anos como professor. Depois de 2 anos, eu estava dando aula. Agora, eu tenho o caso da Maíra, por exemplo, que é da minha equipe, que ela tem 6 anos de yoga, 5 ensinando. Então, 1 ano depois que ela começou a praticar, ela já começou a ensinar, já começou a ganhar. Então, ela não teve um processo de estágio. Então, a pergunta, que é o tema da live de hoje, é quanto tempo você pode começar a demorar? Vai depender de você. Essa é a resposta. Pode ser depois de... Eu não posso falar depois de 1 mês, tá? Porque depois de 1 mês você já começa a ganhar. Talvez, se você for muito prodígio, você vai ter 1 mês e você já vai começar a ganhar um absurdo já, dentro do patamar que você enxergava. Mas, em geral, demora um pouquinho mais. Então, uma pessoa que está começando a carreira agora vai entrar no mercado de trabalho, acredito que 6 meses depois já está com um resultado bem expressivo mesmo. Dani, vamos fazer uma parte. Dani, quanto é expressivo? Não sei. Expressivo para você pode ser, olha, eu tô ganhando, eu ganhava na minha outra profissão. Vamos pegar uma arquiteta, né? Foi a primeira profissão que eu citei. Então, eu ganhava lá 5 mil reais por mês, e em 6 meses eu tranquilamente posso estar ganhando 5 mil reais por mês. Tranquilamente. Tá? Depende de quem? Vai depender de mim.
né? A pessoa que vai se doar àquela nova profissão é a grande responsável por chegar ou não a resultados. O que está ao redor, né, tudo que rodeia esse trabalhador, esse profissional, vai poder acelerar ou não. Então, se a pessoa ela não tem uma atenção adequada, ideal, talvez ela vai ter um dilema. Se ela tem uma atenção ideal para aquilo, se ela tem um conhecimento ideal para aquilo, se ela tem uma base estrutural de coisas que ela não sabia que eram necessárias, vai acelerar o processo. Se ela não tiver, vai retardar o processo. Então vai ficar um pouquinho mais devagar, tá? Então eu acho que essa tem que ser o pensamento, sempre. Então, quanto tempo vai demorar? Pode demorar muito, pode demorar pouco, vai depender muito de você. Em relação ao yoga, esse processo é muito mais rápido do que fazendo um comparativo com qualquer outra profissão, é muito mais rápido. Porque, em geral, você vai ter um processo de formação, e aí vem a minha pergunta para você. Quanto tempo tem a sua formação de yoga? Se você está me ouvindo aqui agora, quanto tempo durou a sua formação de yoga? O yoga que você ensina, tá? Não importa o yoga, agora é mais o tempo de formação. Quanto foi? O meu tempo de formação, efetivamente, para eu começar a dar aulas, foram 2 anos. Eu continuo me aprimorando, a gente está sempre em formação, a gente está sempre aprendendo, e yoga vai ser assim para o resto da vida. Tá? Eu, com 21 anos, eu estou sempre aprendendo sobre yoga, sempre. Tem milhões de coisas que eu não sei ainda, que eu preciso aprender. Tá? Agora, qual foi o tempo de formação? O meu durou 2 anos. A realidade foram 2 anos. A partir desses 2 anos, eu já estava como professor, com a possibilidade de ser ali. Já tinha o aval, já tinha o carimbo de dar aulas. Eu até comecei a dar aulas um pouquinho antes desse processo de formação, porque eu ganhei para meio que ganhar experiência. Tá? Mas, em geral, foi isso, 2 anos. Qual foi o seu tempo de formação? Você que está me ouvindo agora. Quanto tempo você está? Valmir, saudade de você. Então, assim, qual foi esse tempo? A partir do momento que você já tem esse processo, então provavelmente você vai me responder. Ninguém aqui, acredito que tenha tido uma formação de 4, 5, 6, 8, 10 anos. Tá? Aí, 1 ano, a DAI. É isso. Em geral, vai ser ali. Algumas escolas vão dar uma formação de 6 meses, algumas escolas um pouquinho mais. Outros demoram mais, mas é por responsabilidade sua mesmo, porque você ficou ali enrolando para estudar. A minha foram 2 anos, eu poderia ter me formado como o caso da Maíra, que foi em 1 ano. Tá? Na verdade, o meu foi 1 ano e meio, mas eu poderia ter ido em 1 ano. Eu poderia ter sido mais rápido para ser, tenho o aval, tenho a chancela de ser professor. Tá? Em geral, é isso, é 1 ano. Então, pensa, cara, é rápido. Eu poder ter a possibilidade de ganhar com 1 ano de formação, no caso aqui a Dai respondeu, 1 ano, cara, é muito legal. Agora, qual que é o grande dilema nesse processo de formação, chegar a resultado e o tempo que isso dura? O grande dilema é que a pessoa demora 1 ano e ela já vai ter a chance de ganhar muito mais rapidamente do que seria um advogado, um arquiteto, e por aí vai, que vão ter que ficar muito tempo ali ainda para poder falar, agora eu tenho Então demora mais. Só que ao mesmo tempo, o que acontece com os professores de yoga? Eles não decolam. Então eles entram no mercado de trabalho com uma facilidade de poder já ganhar, com N possibilidades, como eu falei aqui nos vídeos anteriores, com muitas possibilidades de ganhar, de ter resultado, só que eles acabam não utilizando, não ou porque não sabem, ou porque têm as suas dificuldades e não tem ninguém ali para corrigir. Então fica esse dilema. E aí fica naquele escorrega por muito tempo, não decola e aí dá pau. Simplesmente a profissão ela fica em stand-by ou a pessoa para de ensinar, como eu venho falando aqui. Tá? A peça fundamental para eu responder a pergunta é você mesmo. Essa é a peça fundamental. Sempre vai ser. Então, em termos de resultado, a primeira peça é você. Então, é como se fosse
você é o motor do negócio. Como que está esse motor? Ele está regulado ou não está? Então, você é a peça-chave. A segunda peça-chave, e sempre para mim é o ponto mais importante, é o restante todo. Então, que é o aluno. Então, essa é a segunda peça-chave. Mas a primeira peça-chave é você. O quanto você está empolgado, o quanto você está disposto, o quanto você está se dedicando, o quanto você está indo atrás. Então, essa é a peça-chave para chegarmos a resultado. A velocidade disso, para mim, é uma velocidade bem rápida. Por quê? Cara, se você estudou lá 1 ano, no caso aí responderam, né, que é o mais padrão, 1 ano. Se você em 1 ano e meio você vai ter a chance de ganhar de uma forma bem expressiva, cara, é muito rápido. Nenhuma profissão, talvez, ou poucas profissões ofereçam isso. Então é muito rápido. Você ficou ali 1 ano estudando, 6 meses depois você já estava ganhando expressivamente. Vamos lá, o que é expressivo? Então, expressivo, eu vou dar exemplos reais, tá? Exemplos que eu vivenciei aí nos últimos tempos e me excluindo dos exemplos. Então, teve um caso que a pessoa saiu de 2.000 e foi para 15. Então, uma pessoa que saiu de nada, né, não ganhava nada, estava totalmente fazendo bicos, ganhando ali R$ 500, e a pessoa começou a ganhar 5, 6 mil. Então, isso para mim é muito expressivo, são 10 vezes mais aquilo que ela ganhava, em pouquíssimo tempo. Ela se doou, ela se dedicou, e esses 2 exemplos que eu dei agora, quando me vêm as pessoas à mente, são pessoas assim, cara, é isso ou é isso? Eu quero fazer. Por isso que eu falei que a peça fundamental é, cara, a sua gana, a sua vontade de fazer. No yoga a gente cita aquele termo bhava, que é sentimento. Então, o sentimento que eu nutro, que eu tenho pelo que eu faço, seja o trabalho, seja o yoga em si, seja a relação que eu tenho com alguém. Então, quando essa relação ela tem bhava, então é um meio caminho andado, porque eu vou colocar o meu coração naquilo, eu vou colocar minhas ações naquilo, eu vou colocar minha vontade naquilo. Eu acredito naquilo e eu vou atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. Eu conversei na live extra que eu fiz na semana passada com o Renan, e o finalzinho da live ele falou exatamente isso. Porque ele contou o caso dele. E qual que é o caso dele? É um professor que está há 3 anos. Eu vou tentar resumir aqui a história do Renan, tá? Então, é um professor que está há 3 anos como professor, ensinando Vinyasa. Ele está estudando agora a Hatha para ter uma segunda opção de yoga, para entender, para ver se ele vai ensinar Vinyasa ou se ele vai ensinar os dois. Então, 3 anos. Desses 3 anos, o resultado dele, ele não falou isso na live, mas eu sei, o resultado dele estava em média ali de R$ 800 por mês de resultado, tá? Então, e aí o que ele falou? Dani, eu mudei com a minha namorada, ele é do Rio, do interior do Rio, próximo das regiões dos lagos, se eu não estiver enganado. Aí ele mudou para vários lugares, até que ele decidiu ir para a Praia do Rosa, com a namorada. Então eles foram para lá, ele ganhando isso, e de repente ele estava desistindo de ser professor de yoga, porque não tinha resultado, apesar dele gostar. O cara, ele me contou na live até que escreveu um livro falando do processo do yoga e tal. E aí, simplesmente, o cara estava desistindo, um cara super bacana, estava desistindo, e aí ele ouviu as minhas lives, o que deu uma empolgação, entrou para o Personalize. Aí eu perguntei, tá, mas como que você entrou? Se você não tinha... Cara, o cara estava sem dinheiro para comer, quase. Como é que você entrou? Ele falou, eu trabalhava em cozinha, e aí eu peguei um bico, e aí ele está trabalhando finais de semana, então ele trabalha no final de semana para pagar o curso que ele acredita que vai potencializar a vida dele e mantê-lo fazendo aquilo que ele ama, que é o yoga. Então, assim, quando a gente quer de verdade, cara, ninguém segura a gente. E esse querer
essa vontade, essa gana, essa peça fundamental que é você, é o que vai responder a pergunta da live de hoje. Quanto tempo demora? Você que vai me dizer. O grande ponto é com quem já tem uma experiência. Aí a gente muda um pouco a chavinha aí. Quem já tem uma experiência, ele teve uma experiência em geral, posso estar enganado, se você estiver aqui e já é um professor experiente, responda. Em geral, esse professor mais experiente, ele já tem uma chavinha ali de não dei certo, não está rolando, tá ruim a situação. Então, quando esse cara ele já tem esse cenário na frente dele, é o que ele memorizou, é o que está ali, a memória dele fez com que aquela fosse a verdade. Então, para esse cara, demora quanto? Pode ser rápido. O problema é para esse cara que já tem essa memória, que já tem esse cenário, essa imagem na mente, esse cara tem uma dificuldade, que é transformar essa memória. É fazer com que essa imagem seja uma nova imagem. E para isso, ele precisa começar a ver que outras pessoas estão tendo resultado, ele precisa entender que a realidade dele, aquilo que ele vivenciou no tempo que ele tem de experiência, não é a verdade plena, é a verdade dele, para o que ele tinha de conhecimento. Mas não é a verdade plena. Entendem? Então, assim, por isso que eu sempre procuro dividir, quando eu falo com os professores, principalmente eu divido nessas duas formas. Quem está mais cru, quem está chegando na profissão, que às vezes tem baixa autoestima, às vezes se acha totalmente inexperiente, que acha que não tem condições, para o cara que já está lá no mercado de trabalho há muito tempo. Eu vi que o Pablo entrou aí. Pablo, me fala aí, quanto tempo você tem de profissão como professor de yoga? Me fala. E se você não tiver problema para você, escreve quanto que você ganha mensalmente com yoga. Então, assim, eu acredito que o Pablo deva ter aí seus 4 anos. Posso estar enganado, não sei se ele ainda está na live. Mas acredito que ele tem uns 4 anos. Então, em geral, um professor que tem a partir disso 3, 4 anos, é um professor que já vivenciou muita coisa já tem uma experiência. Ele já teve a experiência do negativo. E, em geral, tá? Obviamente estou generalizando, em geral, esse professor ele não está atingindo o resultado que ele quer hoje. Tá? A maioria que está aqui me ouvindo, provavelmente está me ouvindo porque não está atingindo esse resultado. Provavelmente não está conquistando essa padronização de resultado. Entrou outro aqui na live que, para mim, é um exemplo. Eu quero muito conversar com o Andy. Quem sabe a gente não conversa essa semana. O Andy, vou contar a sua história aqui. Se você falar, não conta, pode escrever. Tá? O Andy é um cara que, se eu não estou enganado, tem 22 anos 22 anos como professor. Então, são 22 anos de história. Ele tem mais história do que eu no yoga, com certeza. E nesse período de experiência dele, ele passou um monte de perrengas. E se você olhar a história do Andy nos últimos... Me corrija aí, Andy. Nos últimos 18 anos, então nos primeiros 18 anos dele, ele não teve resultado. O resultado era um resultado muito aquém, muito longe do resultado que ele queria. E ele começou a ter resultado agora. Então, agora você pega assim, o Andy com 15, vamos diminuir, ao invés de 18, 15 anos. Você pega um cara com 15 anos de experiência, que não está tendo resultado. É muito difícil esse cara mudar determinados modelos mentais. Vai depender de quem? Dele. Se ele tiver com a vontade, com a gana de mudar, realmente falar assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que ter a humildade de falar, o que eu fiz até agora está errado. Ou o que eu fiz até agora não está dando certo, eu preciso mudar. Porque se eu continuar fazendo da mesma forma, não vai surtir efeito. Eu não vou chegar onde eu quero chegar. Então, quando se pega um padrão desse, quando você pega uma pessoa dessa,
é um pouco mais difícil do que quem está começando. Porque quem está começando tem algumas dificuldades. Quem já tem mais experiência, em geral, a maioria dos. Ele está confirmando aqui, mas em geral, foi isso. O Andy falou assim: ó, suas dicas foram fundamentais. Eu fico lisonjeado, fico agradecido. E fico muito feliz, até falei isso para o Andy, fico muito feliz de ver um professor que, cara, estava muito tempo sem ter resultado e hoje está chegando. O Andy falou que eu posso falar, eu vou falar. O Andy é um cara que chegou aos 20K. Então, assim, para mim, eu fico muito feliz em ver pessoas que chegaram a um resultado expressivo depois de muito tempo. Só que o Andy teve a humildade de parar e falar: o que eu estou fazendo não está dando certo. Eu preciso ouvir outras coisas, eu preciso ver outras coisas, eu preciso agir de outra forma para chegar a um resultado. Porque se eu não agir dessa forma, se eu não mudar o que eu tenho feito, eu não vou mudar o meu resultado profissional. Tá? E aqui eu faço uma parte. Eu estou falando agora para professores que enxergam o yoga não só como filosofia, mas enxergam como uma profissão. Se você é um professor de yoga que tem outra profissão, que tem respaldo familiar, que tem, sei lá, que é hobby, então não estou falando para você. Não, eu enxergo o yoga só como filosofia, eu quero ensinar, mas eu só quero passar, mas o meu ganha-pão mesmo, o que me sustenta é outra coisa. Bom, beleza. Eu estou falando para quem realmente enxerga o yoga como a sua profissão, aquilo que ou faz ou faz. Então, é para essas pessoas, ou para quem pensa em um dia estar nesse parâmetro. Tá? Então, assim, essas pessoas, é para essas pessoas que agora eu estou falando. Se você tinha uma história, então agora eu estou falando para os mais antigos, né? Se você tem uma história, se você tem um cenário na sua mente, você tem a sua realidade, aquilo que você vivenciou, que é uma verdade, só que talvez a sua verdade seja muito diferente da realidade que você pode chegar. Seja muito diferente. Então, cuidado em se basear naquilo que você exclusivamente vivenciou, porque às vezes foi uma vivência tão negativa, tão ruim, por mais que tenham seus altos e baixos, tenham coisas legais, sei lá, que o Andy vivenciou nesses anos todos, mas talvez tenha anos ali que o Andy falou, cara, eu vou desistir. E eu conhecendo ele, eu sei que passou isso na cabeça dele, como passou na minha. Eu vou desistir. Cara, já estou fazendo aqui, cara, não sei mais o que fazer, eu estou cansado, estou acabado, estou estressado. Eu trabalho com algo que deveria fazer com que eu buscasse o autoconhecimento, que eu pudesse administrar as minhas emoções, que eu pudesse ter mais qualidade de vida, que eu pudesse ter longevidade, e eu estou estressado, triste, desanimado. Cara, tem algo que está errado. Entendem? Então, assim, esse tem que ser o pensamento. Tá? E esse tem que ser o pensamento real de todo professor. E assim, eu estou falando aqui para professores, como eu falei, a Dai foi um exemplo de uma pessoa que está se formando. Ela se forma, se eu não me engano, agora, mês que vem. Está se formando, ela está entrando no mercado de trabalho. Ela não tem ainda conhecimento, experiência, ela não carrega com ela, tipo, olha, nossa, tentei e deu tudo errado. Não em relação ao yoga, ela pode ter dado errado em um monte de coisa. Né? Eu já conversei com ela aqui, ela me contou um pouco. Mas, no caso dela, ela está entrando no mercado de trabalho que ela não tem experiência. Então, agora ela vai criar essa experiência. Só que ela vai escolher, ela quer criar, e ela fez a escolha. No caso da Dai, ela vai começar o mês que vem, ela começa como professora, mas ela foi atrás. Tipo, cara, ela não quis ficar parada. Então ela foi atrás de quem? Ela foi atrás de pessoas da própria formação, ela foi atrás de mim, ela entrou no grupo do Personalize. Então, esse processo tem que estar muito claro. Ela fez isso. O cara que é mais antigo, ele vai ter que mudar mais condicionamentos que já estão lá, estão muito presentes. Um cara como o Andy, que tinha muitos anos de experiência, quando ele começou a conversar comigo, cara, já carregava um monte de experiência.
E era uma experiência verdadeira. Era o que ele vivenciou. Para ele, era a verdade única. E quando ele olhava ao redor, não tinha grandes resultados, para ele era tipo, cara, ferrou, porque eu não sei o que fazer. Então, é importante você entender que são esses dois mundos. O mundo de quem está começando e o mundo de quem já está. Quem já está, provavelmente vivenciou coisas que não foram tão legais. E aí, você tem que começar a entender, olhar à sua volta e ver. Olha, tem exemplos de pessoas que estão chegando. Cara, o que aquela pessoa está fazendo? O que eu posso fazer? Eu não vou só igual a ela. O que eu posso fazer para mudar esse cenário e mudar essa velocidade? Então, se não estava acontecendo, demorou 15 anos para o Andy deslanchar, então agora ele vai começar a deslanchar. Ele começou a observar, começou a mudar, ele teve a humildade de falar, cara, não está certo o que eu estou fazendo, está errado, eu tenho que mudar. Ele mudou, começou a ter efeito. Não tenho dúvida que o Andy não voltaria a agir como ele age antes. Não tenho dúvida. Tá? Ele não voltaria. Então, esse pensamento ele tem que existir. Aí tá, vamos lá, falando de tempo, né? Qual que é o seu resultado hoje? Então, se o seu resultado ele está muito ruim, vamos pegar lá aqueles resultados de R$ 800, R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês. Então, é um resultado que está ruim. Então, como é que eu parto? Eu não vou nem falar dos 20K que eu coloquei como meta, tá? Vamos falar de um outro resultado, tá? Quanto tempo eu demoro para sair dos 2 e ir para 6? Triplicar esse valor. Ao meu ver, vai demorar o mesmo que chegar a 20. Porque vai depender de você. O quanto você tem que mudar de condicionamentos? Mais ou menos. O quanto você está disposto? Mais ou menos. O quanto você está se dedicando para esse desenvolvimento? Pouco ou muito? Entendeu? Então vai depender de você. Agora, eu acredito que, olha, fazendo minimamente aquilo que eu venho ensinando aqui, aquilo que eu ensino no Personalize, minimamente assim, bem nas coxas, eu acredito que você parta de 2 para 5, 6 em 6 meses. 6 meses. Nas coxas. Agora, você falar assim, ó, vou fazer muito bem. Vou fazer assim, vou fazer incrivelmente bem. Aí essa pessoa, ela vai fazer, acredito eu, um número mais expressivo nesses 6 meses. Tá? Mais expressivo em 6 meses. Quem já tem experiência, já está com um resultado um pouquinho maior, vai chegar aos 20K em um ano. Uma pessoa que está ganhando 5, 6, se ela fizer direitinho o que eu estou falando, em um ano e meio, ela tem condições de chegar aos 20K. Tá? Mas, assim, passo a passo, com a humildade de ouvir e mudar determinados condicionamentos que você tenha. Quando a gente sabe o resultado que a gente tem, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente consegue traçar um plano. Uma das coisas que eu faço no Personalize, que é dar consultorias pontuais para algumas pessoas, é exatamente isso. A gente vai traçar um plano. O plano ele é diferente. Se você está ganhando 800 e tem algumas ações, é diferente para quem está ganhando 5.000 e tem outras ações. É diferente para uma outra pessoa que está ganhando 12 e tem outras ações. Então, os planos eles vão sendo traçados para cada tipo de professor. Isso é importante. A gente vai traçar esses planos de acordo com aquilo que você vem realizando, com aquilo que você tem de resultado. Não? Às vezes, pular de 1.000 para 6.000 é tão rápido quanto pular de 10 para 20. Às vezes é mais demorado. Então, tudo vai depender dos fatores que estão rodeando ali aquele profissional. Tá? Mas, sim, é viável, e o tempo que eu colocaria seria esse. Então, um tempo, respondendo diretamente à pergunta, quanto tempo para chegar ao resultado expressivo? Vamos entender o expressivo. Se o seu expressivo for o que eu coloquei de meta, os 20K, vai depender de onde você está saindo e o que você está fazendo. Tá? Pode demorar 6 meses,
pode demorar 1 ano e meio e pode demorar mais. Vai depender de você. Tá? Agora, é um tempo razoável? Cara, para mim, se a DAI, que está se formando em novembro, imagina que depois de 1 ano e meio, eu não vou nem falar dos 20, se a DAI daqui 1 ano e meio, a DAI estiver ganhando constantemente 10 mil reais por mês, eu tenho certeza que ela vai estar muito feliz. E DAI, se estiver no áudio, pode falar aí, se estiver ao vivo. Então, assim, eu tenho certeza que ela vai estar muito feliz. E é possível? Totalmente possível. Se você não tem assistido meus vídeos, procure assistir. Eu tenho colocado aqui, eu falei sobre grandes oportunidades, eu falei sobre como aumentar sua renda, eu falei como chegar ao público certo que vai te valorizar. Tá? A Dai falou que sim, que o sorriso vai estampar no semblante dela. É exatamente isso. Então, assim, o que é expressivo? Para Dai ganhar 10 mil reais por mês é expressivo. Se eu falar para algumas pessoas que já estão ganhando 8, ganhar 10, talvez para a pessoa não vai mudar muito. Mas a pessoa que está ganhando 10, como tem alguns casos que agora que estão na turma do Personalize mais nova, né? A última turma que eu abri, são pessoas que estão ganhando ali 10 mil reais por mês, 10, 12, 14 mil reais por mês. Se essas pessoas chegarem a 20, eles vão estar muito felizes, porque é o objetivo que eles estão traçando, ganhar 20 mil. Tá? E é possível? É extremamente possível. Extremamente possível. Depende de quem? De você. O yoga é algo que é extremamente atuante, é promissor, também fiz live sobre isso. As pessoas elas estão necessitadas. Entrou aqui o Naná, que é um personal trainer, não sei se ele está aí. Ele é um personal trainer, não é de yoga, é um personal trainer, educador físico. Assim, se a gente pensar, isso vale para qualquer coisa, em termos que vai trabalhar com a qualidade de vida das pessoas. As pessoas estão necessitadas. Antes da pandemia já estavam, com a pandemia isso foi intensificado. Então é promissor, sim. Agora, vai depender da qualidade do profissional, vai depender da ação do profissional. E de todos os fatores que eu venho falando aqui. A última live que foi com o Renan, que eu fiz na sexta-noite, à tarde, né? Eu falei bastante do processo do cuidado, da atenção, da pessoa enxergar que ela está sendo não enxergada como mais um ou como um número, está sendo enxergada como uma pessoa única. Então, é você enxergar as pessoas dessa forma. Ela é única. Quando você entender isso, quando você fizer isso, o seu trabalho vai ser reconhecido, você vai começar a ser mais valorizado. Tá? Então, o tempo, para mim, ele vai muito de acordo com esse processo. Tá? E eu demorei muito para tentar enxergar isso, para conseguir enxergar isso. Eu demorei. Eu gostaria de não ter demorado. Eu gostaria de ter a oportunidade hoje de estar com uma DAI. Estou começando na profissão, mas já tenho toda essa informação. Ou, como o Andy, cara, eu tive a humildade de mudar e agora estou ganhando e estou feliz, felizão da vida, com um sorriso estampado no semblante. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter os parâmetros. Entrou a Fezinha aí, a Felibole, não sei se ela está na live, se ela tiver também. Fê, você tem mais ou menos uns 2 anos de profissional. Quanto você está ganhando por mês? Se você não tiver dilema em falar. Então, assim, depende do profissional, ele tem que ter a noção. E no caso da Fê, ela tem outra profissão, tá? Então, isso muda bastante. Realmente muda bastante o processo. Se ela, no caso dela, ela tem uma outra profissão, ela está ganhando X, mas para ela mudar, para ela fazer a transição, ela precisa entender que é possível, ela precisa ver que é possível. Ou ela só está fazendo como hobby. Eu citei a Fabi, minha esposa. A Fabi, por um período de tempo, era o hobby. A profissão dela era arquitetura. Ela amava a arquitetura, ela era uma excelente profissional de arquitetura.
Mas aí houve um período de transição. Para haver esse período de transição, ela tinha que enxergar que era possível. E aí, quando ela enxerga que é possível, a gente vai começar a determinar o tempo. A gente vai começar a determinar quanto tempo vai demorar para eu chegar num resultado mais expressivo. Então, todo o processo ele vai acontecer dessa forma. Eu preciso entender o que eu quero, entender como eu estou, o que eu estou fazendo, que tipo de professor eu sou, mais novato ou mais experiente, tirar o ego de lado se eu for mais experiente, ter humildade para ouvir se eu não estou chegando a resultados, para mudar modelos mentais. Se eu sou mais novo, entender que está com a antena ligada para assimilar o máximo possível e me colocar no mercado de trabalho já com um nível energético no pico, no máximo, com a vontade de fazer e pronto. Ontem eu fiz uma aula especial, dei uma aula especial para amigos meus que têm um processo de formação. Eu tenho o meu processo de formação na minha escola, eles têm um processo, que é o Yoga em Movimento, e aí eu dei uma aula especial para eles, eles me chamaram para dar uma aula especial para as pessoas que estão se formando lá, e dentro dessa aula especial eu falei, assim, tudo depende muito, muito de você. Os profissionais, eles estão no mesmo parâmetro. A Dai, que está entrando no mês que vem, ela tem o mesmo parâmetro que o Andy, tem o mesmo parâmetro que eu, tem o mesmo parâmetro que a Fê, que está há 2 anos, tem o mesmo parâmetro que a Bea, que entrou agora. Então, a Dai tem o mesmo parâmetro. Os nossos clientes, quando bate na porta ou entra em contato, eles não sabem se você tem 5, 10, 15, 20. Você pode ter eu sempre tive o meu certificado de professor na parede. Cara, meus alunos nunca olharam para ele, nunca. Meus alunos nem sabiam que tinha aquele certificado na parede. Tá? Era para mim o certificado. Mas eles nunca compararam se eu tinha 20 anos e se a Fabi tinha 10. Nunca houve essa comparação. A comparação vai ser: eu gostei ou não da aula da Fabi, eu gostei ou não da aula do Dani, eu achei que a aula do Dani foi mais atenciosa, eu achei que a da Fabi foi mais atenciosa, eu achei que a da Fê tinha mais qualidade, eu achei que a Dai tinha mais atenção. Eu achei que através da aula da B eu cheguei num resultado melhor. Então, quem vai definir são os seus alunos. O seu diploma é só um diploma. É legal ter, cara, é muito legal. Fiz milhões de cursos, tenho lá, puta, muito legal. Muito legal. Para mim, muito legal como aprendizado. Mas não define, não vai definir a fidelização dos meus alunos, não vai definir o meu resultado, não vai definir a velocidade desse resultado. O que vai definir é o meu trabalho. Tá? E aí entra algo que eu venho falando em todos os vídeos aqui, a balança. Como que está a sua balança? A balança do seu conhecimento através do yoga, então o que você tem do yoga, e o conhecimento que você tem como profissional. Então, como você faz com que todo esse peso que está no lado da balança do conhecimento técnico e filosófico, como que você vai pegar esse conhecimento e vai levar para o seu cliente, para o seu aluno? Então, como? Então, se você não tem essa estrutura de como vai fazer isso, então esse lado da balança está mais pesado. E aí, isso não quer dizer que muito conhecimento aqui desse lado da balança vai chegar do outro lado. Se você não souber como, se você não conseguir acessar as pessoas, os seus clientes, seus alunos, você não vai conseguir acessar, você não vai levar esse conhecimento. Então não vai adiantar para nada esse conhecimento se o seu objetivo for impactar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, mostrar o yoga para o mundo. Você não vai conseguir, por mais conhecimento que você tenha, porque você não vai acessar as pessoas, você não vai se conectar com elas. Tá? Então, essa balança é importante para que o resultado aconteça. Tá? E se eu não, Dani, mas você colocou a meta de 20K, e se eu não atingir os 20K? Cara, nada é claro. Então, como assim nada é claro, Dani? Então, você está falando que talvez você não chegue aos 20K? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que ser advogado não quer dizer que você vai ganhar uma fortuna como advogado.
Ser arquiteto não quer dizer que você vai ganhar uma fortuna como arquiteto. Ser professor de yoga não quer dizer que você vai ganhar uma fortuna como professor de yoga. Porque, como eu falei, depende da peça fundamental que é você. Uma peça fundamental que é acoplada a outra peça fundamental que é o aluno. Então, a primeira peça é você. O quanto você está fazendo para esse resultado chegar? O quanto você está fazendo para ter mais resultado, para ter mais efeito? Quanto? Se você tem certeza que você está fazendo, se você tem todas, se você tirou o ego de lado, se você está humilde em se ver, em se olhar, em se ouvir, em ouvir os outros, e está tudo certo, então, para o outro lado, você tem que gerar essa conexão com o seu aluno. E aí você vai trabalhar isso, essa conexão com o seu aluno, é o que você tem que trabalhar. Agora, se esse lado inicial, você, a sua vontade, o seu ânimo, o seu ímpeto em fazer, utilizar, olhar à sua volta, ter a humildade de mudar determinados pensamentos, condicionamentos que você já tem, se tudo isso está ótimo, beleza, você vai para o outro lado. Eu preciso saber trabalhar com o meu aluno. Tenho isso, pronto, faço a conexão e faço a máquina andar. Agora, não tenho esse lado, primeiro a ferramenta aí está ruim, estou desanimado, não estou dando certo, mas ainda assim tenho o ego inflado, achando que eu sou o dono da razão. Então aí você tem um dilema. A gente tem que corrigir aqui primeiro. Corrigindo tudo isso é o que vai definir quanto tempo demora para você chegar a um resultado bem expressivo. Tá? Realmente expressivo. Se você não tem essa base, eu volto a frisar. Procure pessoas que te dão essa base. Eu, Dani Borges, ensino essa base. Tem vários cursos de formação que ensinam essa base. Então procure pessoas que você confie, pessoas que você admire, pessoas que você acredite, pessoas que te façam ter um insight. Então procure essas pessoas. E aí é uma forma de você ajustar determinados pontos. Eu tenho que ajustar o meu propósito de vida. Então procure um coach que vá te direcionar o seu propósito de vida. Se é esse o ponto. Entendeu? Ou não, eu preciso de... O que eu mais preciso hoje é de um investidor que coloque grana em mim. Então vai procurar um investidor. Você vai procurar ajuda para que esse resultado ele chegue. Tá? Normalmente procure ajuda olhando para dentro. Olha para dentro com humildade, sem pressuposição, sem preconceito. Olha para dentro, faça avaliação e aí vai procurar a ajuda exata daquilo que você está mais sentindo falta. Tá? Ou que te mostrem que você tem falho, um ponto falho. Então, depende muito de você. Tá?